Boa noite, meninas, ou bom dia, ou boa tarde. É um grande privilégio poder estar aqui, mas também uma grande responsabilidade de falar da palavra de Deus e o que Deus tem me ensinado nesse tempo. Não sei quem assistiu lá no comecinho da quarentena, alguns vídeos aí nas redes sociais bem engraçados do marido falando da esposa, do marido falando uma coisa e mostrando umas plaquinhas falando outras coisas da esposa. Para quem não assistiu e para quem quiser rever, eu vou demonstrar aqui rapidinho, um pouquinho. Então, eu sou o marido e eu vou mostrar algumas coisas sobre o meu lar. Boa noite a todas. Eu queria falar que aqui em casa está tudo muito bem. A minha esposa só faz as coisas para nos agradar e é um doce de mulher. Ela não é nem um pouco irritada. Ela fala sempre em amor e é tão gostoso conviver aqui com ela. As crianças, nossa, e as crianças estão amando ter aula por aqui. Ela ensina as crianças todos os dias. E, nossa, as crianças estão pedindo para fazer educação domiciliar a partir dessa quarentena. Então, estão todos muito bem, muito obrigada. Pois é, foi mais ou menos isso. Se o seu marido, ou seu filho, ou o seu pai, ou até o seu amigo for escrever de você ou falar de você, o que falaria nessa quarentena? Falaria isso que eu escrevi? Falariam coisas que realmente são legais? Ou realmente você é um pouquinho irritado, a gente tem sido um pouquinho mais, não falando tão certo assim, e aí você ouve isso e fala assim, olha, eu sou assim mesmo, e daí? Foi Deus que me fez assim, eu sou assim, não consigo me segurar mesmo. Eu queria ver 3 versículos da palavra de Deus que falam um pouco para nós mulheres, né? Principalmente agora vivendo intensamente em família. E eu queria ler e compartilhar esses versículos com vocês. O versículo que eu vou ler agora fica em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Eu vou ler. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Aqui tá falando duas coisas, né? Um contraste entre a beleza exterior com a beleza interior. O contexto aqui tá falando para as mulheres, né, casadas, mas com certeza se encaixa para você que é solteira, que convive com qualquer pessoa, né? Tá falando aqui o primeiro que realmente as coisas externas, né, não são tão importantes. Creio também que você casada, eu acho sim importante você se cuidar para o seu marido. Mas está falando aqui que o mais importante do que isso é a sua beleza interior. E eu queria ler de novo esse versículo, o versículo 4. Mas sim o íntimo do coração, o que vos torna bela, né? Mas sim o íntimo do coração, com espírito manso e tranquilo, que não perece. Agora presta atenção nessa parte do versículo. Que não perece e tem muito valor diante de Deus. Isso é tão precioso você ouvir e falar que o espírito manso e tranquilo tem muito, é de grande valor diante de Deus. Se isso é tão importante para Deus, imagine para as pessoas que convivem conosco, né? Os nossos maridos, os nossos amigos, os nossos filhos. Isso tem que fazer a gente pensar. Isso é tão importante para nós. Eu sei que muitas vezes, né, os hormônios, o nosso dia a dia, eu sei que a gente tem que parar e lembrar de coisas preciosas da palavra de Deus e saber o que é importante, o que é de valor diante de Deus. E isso também, né, é tão importante.
Outro versículo que eu quero falar com vocês fica lá em Provérbios, tão conhecido também, né? Provérbios 31, versículo 26. Eu vou ler. Tá falando sobre a mulher sábia, né? Abre sua boca com sabedoria e ensina com amor. Esse versículo a gente começou a fazer, né? Esse ano a educação domiciliar. E é tão claro, esse versículo fala tanto ao meu coração, que no dia a dia de ensinar com as crianças, de ensinar de novo e de novo a mesma coisa, esse versículo vem claramente no meu coração. Abra sua boca com sabedoria e ensina com amor. Como isso é importante para nós. Você sim, mesmo se você tiver que explicar 10 vezes a mesma coisa, eu acho que muita gente está se identificando aqui. Mas você ensinar com amor. Eu tenho uma plaquinha aqui para as crianças que a gente sempre fala, né? A gente tinha várias partes da casa. É o pare, é um semáforo. Pare, pense para depois falar. E é tão claro que muitas vezes isso servia para mim. Para, pense para depois você falar. Como isso é importante para nós, né, mulheres. Isso é precioso para a gente lembrar das verdades bíblicas e para fazer para agradar. Nossa vida tem que ser para agradar principalmente ao nosso Deus. Sei que a gente precisa da graça maravilhosa de Deus, a graça precisa ser da nossa vida no nosso dia a dia. Que possamos sim lembrar dessas verdades e possamos sim se importar da maneira que a gente fala, da maneira que a gente pensa, para poder agradar todas as pessoas que convivem conosco e principalmente a Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por esse privilégio de sermos mulheres e poder conviver com pessoas, com os nossos filhos, maridos e influenciar tantas pessoas, ó Deus. Nos ajude a falar de maneira certa, como a gente viu naquele versículo de 1 Pedro, ó Deus, a gente sabe que o espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. Nos ajude a agir dessa maneira que agrade principalmente ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muita saudade de todas. Não vejo a hora de encontrar e poder abraçar cada uma. Um beijinho. Até mais.